Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Hoje, nossa 12ª lição de um conjunto de 13 lições, falaremos sobre aquele que é, sem dúvida alguma, o evento mais importante da história da humanidade, o sacrifício, a crucificação de Jesus. É, sem dúvida alguma, o evento mais impactante, o evento de maior profundidade de todos os eventos já acontecidos em toda a história da humanidade. Quando o próprio Deus, o Deus encarnado, se entrega como motivo, como expiação dos nossos pecados e da nossa culpa. Antes de começarmos, como fazemos sempre, vamos entregar este tempo ao Senhor, pedindo a sua orientação, vamos orar e falar com Ele. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento, agradecemos porque a Tua misericórdia dura para sempre, agradecemos porque o Senhor está conosco, agradecemos por tudo, Pai. Que o Senhor possa abrir nossos corações e mentes neste tempo, para que possamos compreender, colocar em prática aquilo que aprendemos aqui. Fala conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lição de número 12, a lição que tem por título A Maior Prova de Amor. Sem dúvida alguma, o sacrifício de Jesus é a maior prova de amor que Deus pôde dar ao homem. Nós vemos que se nós pegarmos desde o início, se nós compreendermos a história desde o início, nós vamos ver que Deus cria o homem, isso nós vamos ver lá em Gênesis. Gênesis capítulos 1, 2 fala sobre a criação, como Deus estabeleceu o homem num jardim, o chamado Jardim de Delícias, o Jardim do Éden. Deus coloca então o homem, coloca a mulher, coloca os animais, coloca dentro desse momento de criação, Deus estabelece os conceitos. Mas o homem, e a gente vê isso no capítulo 3 de Gênesis, o homem, por opção, ele opta, claro, por opção, ele opta por se afastar de Deus. Ele opta por estar longe de Deus. Ele opta por uma ruptura. Quando acontece, então, a queda. A queda se dá através de um evento, através de uma situação que nós conhecemos bem, que foi uma desobediência do homem, quando Deus, então, estabelece uma ordem, dizendo que ele não poderia comer de uma determinada árvore, de um determinado fruto do jardim, o homem vai lá, desobedece e cai. A partir desse momento, o homem consegue ter toda uma reviravolta na sua vida. Nós temos que entender, meus irmãos, que o homem, o que aconteceu foi uma mudança de uma situação de abundância para uma situação de total escassez. Isso que acontece com a ruptura do pecado. Abundância e escassez, como assim? Bom, o homem tinha abundância em tudo. Se nós pegarmos fisicamente, o homem tinha tudo ao seu dispor, o homem tinha um jardim plantado, ele poderia comer de tudo que tinha ali, ele tinha toda a natureza à sua disposição, ele tinha sua esposa, a esposa tinha o seu marido, eles viviam bem, eles tinham alimento, água, eles tinham tudo necessário, sem que houvesse que ele tivesse que trabalhar profundamente por isso. É claro que foi dada a ele uma tarefa, que era cuidar desse jardim, mas ele não precisaria cultivar esse jardim, como aconteceu depois, ele não precisaria se colocar numa posição de enfado, de cansaço, de nada disso. Ele tinha tudo à sua disposição. Então, era uma abundância física muito grande. Ele tinha uma parceria completa com a sua esposa. Então, emocionalmente existia também abundância. O homem e mulher viviam de forma muito tranquila, de forma muito ordeira, sem preocupações, sem dúvidas, sem aquele jogo de quem pode mais, quem pode menos. Não existia uma convergência de pensamentos, de uma convergência de opiniões, de sentimentos. A gente pode ver isso de forma muito clara nesse primeiro momento. E é claro que existe uma abundância espiritual também. O homem estava em contato direto com o Criador, ele estava em contato direto com Deus. O homem, então, passa desse momento, dessa situação, para uma situação de total escassez. O que ele tinha de físico antes à sua disposição, ele teria que trabalhar para poder, a partir daí, ter o seu sustento. A mulher, por sua vez, passaria a ter dores no trabalho de parto. O homem então perde, ele sai, ele é expulso daquele jardim, ele tem que cultivar a terra, ele perde toda a perspectiva que ele tem de vida. E é claro que emocionalmente o homem passa a ter intrigas próprias com o próximo, com a própria esposa, dentro da sua própria família. A gente vê isso na própria história bíblica acontecendo. E a gente ainda tem a principal ruptura de todos e a principal escassez que brota, é a escassez da ausência de Deus na vida do homem. Quando o homem cai, ele pega um ambiente de fartura total.
de abundância e transforma num ambiente de escassez. Essa escassez, contudo, a gente tem que compreender que algumas coisas permanecem, mas uma delas, no momento em que o homem cai, em que isso acontece na vida dele, ele gera uma série de problemas para si próprio, para a humanidade como um todo, porque o erro dele é repassado para a humanidade. Nós vemos isso nas páginas das Sagradas Escrituras. Isso gera um grande problema. É interessante que quando o homem ele cai, ele opta por essa ruptura, ele tenta resolver o problema sozinho. A primeira coisa que ele faz é tentar resolver o problema sozinho. Ele vai lá, ele percebe, e o texto diz que a consciência dele vem a partir do fato dele perceber que está nu, ele e a mulher. Ele então usa folhas de figueira para tentar se cobrir, e a partir daí Deus procurando por ele, ele diz, não, eu percebi que estava nu, Deus percebe. Então o homem tenta resolver então essa situação, a questão da nudez ali, ele tenta resolver através das folhas da figueira. E fica claro que o homem não tem condição de resolver o seu próprio problema. O problema que ele criou, ele não consegue resolver. Isso fica claro a partir do momento em que o homem é expulso, mas antes de ser expulso, algumas coisas acontecem. A primeira, no momento dessa queda, o próprio Deus promete que haveria uma salvação, promete que haveria uma redenção. Aquela morte que aconteceu naquele momento, e a gente vai falar até um pouco melhor sobre isso, aquela morte que aconteceu exatamente ali naquele momento, Deus vai trazer a solução para aquilo. E a gente vê que há uma promessa, o homem por si só ele tenta resolver, mas Deus diz, isso não é suficiente, você não consegue resolver. Deus então faz, como se fosse, um arquétipo, né? É uma forma de mostrar que o homem não consegue resolver isso sozinho, e o próprio Deus então faz roupas de peles de animais para o homem. Saindo daí, então, vindo daí o primeiro sacrifício. A gente pode compreender que é o primeiro sacrifício da história da humanidade, quando Deus faz e mata para isso animais, para fazer, o próprio Deus mata animais para fazer roupa com a pele desses animais. A gente percebe então que o homem tentou resolver a questão da roupa por conta própria, não consegue, é Deus quem resolve. Deus é o único que pode resolver todos os problemas do homem, inclusive aqueles que ele mesmo cria, como nós vimos com o próprio pecado. A questão toda é que esse pecado traz uma série de condições e situações para a humanidade. Não é só a questão dessa abundância para a escassez, não. Existem algumas coisas aí, mais no plano espiritual, que se tornam muito patentes a partir daí. E o homem não tem como resolver nada disso sozinho. Nós vemos, por exemplo, que o primeiro grande problema que acontece, que as escrituras trazem, é claro que existem alguns tantos problemas, mas nós traremos 3 aqui para a gente poder compreender bem. O primeiro grande problema que acontece é a separação entre Deus e o homem. Existe uma separação. E Isaías fala isso lá no capítulo 59, verso 2. Isaías diz o seguinte, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, o pecado do homem trouxe separação entre o homem e Deus. Mas não foi só separação. O pecado também trouxe inimizade entre o homem e Deus. Nós vemos em Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago diz o seguinte, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, quando o homem se coloca nessa vida de pecado, ou seja, ele se torna amigo do mundo, ele automaticamente se torna inimigo de Deus. Então, nós vimos já a segunda grande consequência do pecado. A primeira, a separação entre o homem e Deus. A segunda, a inimizade entre o homem e Deus. E a terceira, que foi o que Deus disse, a morte. Nós vemos que em Romanos 6, 23, a primeira parte, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, pois o salário do pecado é a morte. O salário é a paga, aquilo a que você tem direito quando executa alguma coisa, quando faz alguma coisa. A gente trabalha o mês inteiro, para o final do mês, depois de um mês de trabalho, a gente ter o pagamento, o salário. Quando a gente peca, a gente comete o ato e o salário, ou seja, a paga, o pagamento para isso é a morte, é o que o homem adquiriu por direito ao pecar. Baseado nisso, Deus, então, o homem afastado dele, o homem inimigo dele e o homem morto em seus pecados e delitos, como a própria palavra diz, Deus então olha e diz assim, calma aí, eu preciso resolver o problema. Deus diz isso porque o único que pode resolver o problema é ele. Deus então cria todo um sistema sacrificial, porque se nós olharmos lá em Hebreus 9:22, o autor de Hebreus, citando a lei, ele diz o seguinte, Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei,
quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. O que ele está dizendo? Ele está olhando todo o sistema sacrificial que Deus implanta no Antigo Testamento e diz o seguinte, e vê o seguinte, olha, as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. É necessário o derramamento de sangue para que haja perdão dos pecados. O autor de Hebreus consegue identificar isso, traz para nós, e isso, é claro, ele fazendo uma análise desse sistema sacrificial. Deus monta, então, um sistema sacrificial, o sistema sacrificial ou sistema baseado em sacrifícios, para que desse sacrifício, o homem que merecia a morte, Deus mostra, então, que pode haver uma substituição para esse sangue. Como assim? O homem tinha que dar o seu próprio sangue, ou seja, morrer, porque é o salário do pecado dele. Porque se nós olharmos bem, meus irmãos, a gente não pode ter dúvida. Mesmo que o homem morresse, isso não seria para ele salvação. Porque a gente pode pensar assim, uai, então para aí. Então, se todas as coisas se purificam com sangue, se o próprio homem morre, ele está salvo. Não, não é isso. O homem morre debaixo do seu próprio pecado. Se o homem morre embaixo do seu próprio pecado, nem a própria morte dele pode resolver o problema. A única coisa que pode resolver o problema é uma morte em substituição, daí uma morte chamada vicária, de alguém que não merecia morrer. Então, acontece isso, o texto, a Bíblia nos mostra que aqueles animais que morrem, eles não mereciam morrer também, então eles conseguem encobrir os pecados, eles não conseguem perdoar os pecados, eles apenas encobrem os pecados, e é uma forma que o próprio Deus apresenta para que o homem, então, não precise morrer necessariamente. Ele pode, através disso, ter uma comunhão, inicialmente, através desse sistema sacrificial superficial com Deus, mas esse sistema também, ele não era perfeito. Tanto é que ele é um tipo, é uma forma daquilo que viria depois. Nós vemos que o próprio autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 4, diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Esse sangue não tirava pecado, ele encobria. Ele meio que falava assim, não, vamos deixar por enquanto porque vai vir o sacrifício perfeito. O que nós temos hoje é isso aqui. Então Deus aceitava isso, mas isso não tirava pecados. Por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que, ele nos apresenta que o que sempre perdoou pecados foi o Cristo. Mesmo antes do próprio Cristo vir e morrer pela humanidade, a fé que o homem tinha, não naquele sacrifício ali, mas na vinda do Messias, é como se ele fizesse aquele sacrifício ali, sabendo que viria um Messias, e que essa fé no Messias é que realmente fazia a purificação dos seus pecados, não aquela morte em si propriamente dita. Então o homem do Antigo Testamento, ele era purificado não pela morte dos animais propriamente dita e exclusivamente, mas pela visão daquilo que é perfeito e que viria depois, que seria o Messias para resolver todas as coisas, o Messias prometido. Ele nos apresenta essa visão muito interessante, porque a gente vê que o autor de Hebreus diz que aquilo ali não resolvia. Mas a gente vê que o próprio Deus é quem providencia a salvação. Se a gente continua lendo Hebreus 10, a partir do verso 11 a 14, é o próprio Deus quem traz a providência para nós. Hebreus 10, de 11 a 14, diz o seguinte: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, esse sacerdote, ele está falando do sacerdócio de Jesus, tá? Quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então o autor de Hebreus mostra, olha, houve naquele primeiro momento um sistema sacrificial com o sacerdote, esse sacerdote imolava ou matava ali o animal, mas isso aí não se resolvia, tinha que ser periódico, não era uma vez só, isso periodicamente tinha que acontecer, não era um único animal, mas no momento em que Jesus se coloca dessa forma, isso resolve todo o problema. Meus irmãos, até agora a gente está só entendendo o motivo da crucificação. Eu sei que a gente já conhece isso bem, mas a gente está trazendo textos para embasar isso, porque o sacrifício de Jesus é de uma sublimidade tão grande que a gente não pode, pura e simplesmente, falar e chegar e dizer assim, olha, o sacrifício e tal. Não, a gente tem que entender o peso que existe sobre nós para que Jesus fizesse o que ele fez. O peso que existe sobre a nossa vida, sobre o nosso antepassado Adão, o que ele fez, o peso que ele trouxe para a humanidade,
Nós temos que compreender isso de forma muito profunda para a gente poder entender tudo aquilo que significa o sacrifício de Jesus. Um sacrifício doloroso, um sacrifício de profunda dor mesmo, não tem outra palavra, acho que martírio, é difícil a gente descrever, mas a culpa por isso é nossa, não é dele. Então por isso trazer esses textos. E a gente percebe que a partir daí, quando Jesus faz isso, isso é sem dúvida nenhuma a maior prova de amor que Deus Pai poderia dar ao homem. A maior prova de amor, quando ele entrega o seu próprio filho para morrer por esses pecadores. Esses pecadores que já estavam... E aí que entra a questão, que já estavam separados dele. Esses pecadores que já eram inimigos dele. E esses pecadores que estavam mortos em seus próprios pecados e delitos. Mas mesmo assim, Deus cria a solução. Deus traz a solução. A gente vai compreender... baseado nessa introdução, nessa visão que a gente teve do peso que existe, a necessidade dessa salvação, que o homem não conseguiria resolver por conta própria esse problema, a gente vai ver agora especificamente como é que se deu, como é que aconteceu a crucificação. A gente vai ver biblicamente, trazendo a história que nós já conhecemos, alguns textos bíblicos que embasam isso, para a gente entender como foi o processo. A gente vê que Jesus, ele traz, se a gente olhar os evangelhos, principalmente os sinóticos, a gente vê que Jesus ele passa a maior parte do seu ministério na região da Galileia, ali em Cafarnaum, naquela região em torno do Mar da Galileia. Mas, num determinado ponto, é claro que ele vai a Jerusalém em alguns momentos, mas ele começa já preparando para o seu sacrifício, ele faz a descida, né? A Galileia fica no norte, Jerusalém fica ao sul, ele começa fazendo a descida então para Jerusalém, porque ele sabe que ali vai ser a sua última semana, o seu último momento, e ali vai ser o seu sacrifício. Ele chega em Jerusalém, acontece a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que acredita-se que tenha sido no domingo, o domingo que antecede a sexta-feira, a chamada sexta-feira da paixão, sexta-feira onde é a crucificação. Acredita-se que no domingo acontece isso. Ele entra de forma triunfal em Jerusalém, e os 4 evangelistas narram. Nós não vamos ler o texto como um todo, vamos ler alguns detalhes, mas Mateus traz no capítulo 21, Marcos no capítulo 11, Lucas no 19 e João no 12. Então depois, meu irmão, anota, minha irmã, e lê com calma como foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Agora, essa entrada triunfal, ela acontece também para se cumprir uma profecia, que está lá em Zacarias. Zacarias 9:9 diz o seguinte, profecia lá, o profeta menor do Antigo Testamento. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então, Zacarias fez, quando acontece a entrada de Jesus entrando naquele jumentinho, em Jerusalém, é o cumprimento de uma profecia que está lá em Zacarias 9:9. Mas é interessante que Marcos nos traz uma informação muito valiosa. Jesus ele entra em Jerusalém, e aí Marcos traz o seguinte, lá em Marcos 11, de 15 a 18, olha o que Marcos diz. Chegando a Jerusalém, ou seja, ele entrou, isso aí logo depois da entrada triunfal, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Olha o final agora. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Então Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, ele já sabe que vai ser sacrificado, ele já tinha predito isso antes, ele mesmo já tinha dito isso em alguns momentos para os 12, anteriormente, antes dessa viagem, ele começa falando sobre isso. Ele começa falando de forma mais enfática, principalmente depois da transfiguração, de forma mais enfática, não quer dizer que ele não tenha dito antes, mas ele começa de forma mais enfática a falar sobre o momento, do que ele estava sendo entregue e tal. E aqui ele chega, só que ele precisa ter uma situação, um palco, um pano de fundo. E ele já faz a purificação do templo. A purificação do templo já foi, a gente pode ver, por esse texto que a gente acabou de ler, que já é um grande problema. Ele já cria ali a inimizade, ele já mostra ali tudo aquilo que é problemático, ele já cria o ambiente. A gente vê que Jesus ele já vem de longa data
desafiando as autoridades, ele vem batendo de frente, e Marcos mostra nesse texto que essa última semana foi para ainda ficar mais intenso isso aí, para essa tensão aumentar bastante. Mas por que isso? Porque a gente vê que o próprio texto diz que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal, o pessoal começa falando justamente isso. Bendito é o que vem em nome do Senhor, já o reconhece como profeta, o profeta da Galileia. E Jesus, ele começa a ter esse contato muito próximo com o povo, e aqueles líderes que foram citados aqui, eles começaram a ter medo de perder poder. Basicamente é isso. Houve uma relação muito séria ali de perda de poder. Jesus não estava preocupado com isso, mas aqueles homens estavam. Então, quando viram Jesus com um apoio popular muito grande, e se Jesus... Eles já estavam ouvindo a mensagem de Jesus, claro que sim. Era uma mensagem muito... pregava a união, o amor, mostrava uma nova visão daqueles textos que muitas vezes a gente pegava os fariseus, então eles eram muito metódicos naqueles textos bíblicos, assim, muito severos, criando minúcias da lei. Jesus fala assim, não, calma, não é assim. O Pai, ele está olhando para a necessidade do homem. Calma aí, vamos olhar aqui, olha... Sabe o que foi dito aos antigos? A gente encontra lá em Mateus capítulo 5, 6. Sabe o que foi dito aos antigos? Então, mas veja bem, o que foi dito foi isso. Deve ser interpretado dessa forma. Jesus traz essa mensagem, que nós já estudamos anteriormente, por isso não vamos esmiuçar tanto aqui. Mas nessa mensagem, Jesus, então, os homens começam, essas autoridades começam a ter medo, porque se Jesus começa apontando para eles, a gente vê que eles vão começar a perder poder. E essa tensão, ela começa a crescer. Se a gente olhar Mateus, por exemplo, depois que ele entra em Jerusalém, a gente encontra o famoso discurso, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, está lá em Mateus 23, onde Jesus começa dizendo assim, olha, estão vendo os fariseus? Eles dizem que se assentam na cadeira de Moisés. Faça tudo o que eles dizem, mas não faça nada do que eles fazem. Então Jesus vai na veia, né? Popularmente falando, na veia, na ferida. Né? E essa tensão vai aumentando muito, porque esses homens começam a perceber ainda mais, olha, ele está apresentando a verdade ao povo. Se esse povo realmente se rebelar contra a nossa autoridade. Então o objetivo era, sem dúvida nenhuma, a morte. E a gente vê que ao longo dessa semana acontecem diversos desses embates, aqueles homens tentam colocá-la à prova, aquela coisa toda, diversos embates acontecem, a tensão vai aumentando. Por quê? Porque nós sabemos que o sacrifício de Jesus seria na Páscoa. Nós vemos que a Páscoa foi uma festa instituída lá em Êxodo 12. Aconteceu a morte dos primogênitos, mas antes disso houve o sacrifício daquele cordeiro para que a família pudesse comer. A gente conhece a história da instituição da Páscoa. E é claro que a gente vê de forma muito clara uma associação entre Jesus e o cordeiro pascal, principalmente João 29, quando João relata o seguinte: no dia seguinte, João Batista, viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista faz essa ponte, esse link entre Êxodo 12, o sacrifício do Cordeiro, e a figura de Jesus, que está ali. Então, quando então chega o momento da Páscoa, chega o momento do sacrifício de Jesus. E a gente está chegando cada vez. A gente começou no início da semana, a tensão vai aumentando, os homens vai chegando porque eles queriam matar Jesus, essa tensão vai aumentando, até que chega o momento em que ele se reúne com os seus discípulos. A chamada ceia, a Santa Ceia, como alguns chamam. Aquele momento final, os 4 evangelistas, eles narram a ceia. Mateus, Marcos e Lucas, eles trabalham a instituição da ceia. João não entra nesse detalhe do partir do pão, do fazer isso em memória de mim. João não entra nesse detalhe, mas em compensação, João é o que melhor narra as últimas palavras de Jesus nesse acontecimento. Os outros também narram algumas palavras de Jesus, mas não todas, mas João é o que é mais detalhista nisso aí. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles criam ali, então, e eles mostram, até mesmo porque seria a própria instituição da ceia era um memorial para o sacrifício que aconteceria logo depois. Então, quando Jesus rasga o pão e distribui, né, ele parte o pão, ele está falando justamente isso. Este é o meu corpo que é partido. Quando ele pega o vinho e passa o vinho, ele diz, olha, ele é o sangue da nova aliança. É o meu sangue. Então, ele é um memorial para o que vai acontecer logo depois ali. Então, e nesse meio tempo, ele fala as últimas palavras dele, ele avisa sobre o traidor, ele lava os pés dos discípulos.
Ele avisa Pedro que Pedro irá negá-lo 3 vezes. Então, nesse momento da ceia, acontecem todos esses eventos. Então, Jesus faz uma oração pelos discípulos, ele faz uma oração por nós, está lá registrado em João 17. Então, tudo isso acontece na ceia, que são os momentos que antecedem a crucificação dele, ou o martírio como um todo. Ele então termina a ceia, sai dali e vai para o Getsêmani, para o Monte das Oliveiras, onde ele vai orar, chama os discípulos para orar com ele, vê que nós estamos avançando, né? Nós estamos andando de forma rápida. Depois, meu irmão, minha irmã, leia nos evangelhos, leia tudo isso que a gente está falando. Leia sobre o sacrifício de Jesus nos 4 evangelhos. Você vai ver quanta coisa rica a gente consegue tirar daí. Quanta coisa rica para nós a gente consegue, as palavras de Jesus, o sacrifício dele, a importância. Então fica de lição de casa para você. Se você sentar, você vai levar algumas horas para ler todas elas, serão horas, mas não lê assim, não lê com calma, com paciência, vai lendo aos poucos, compreendendo o que está sendo dito, compreendendo o texto, vai lendo com calma. Leia finalzinho dos 4 evangelhos, que fala sobre todo esse momento que nós estamos conversando aqui. A gente vê então que ele no Getsêmani, ele chama os discípulos para orar, os discípulos dormem, ele sua sangue naquele momento de grande tensão que ele está ali, ele pede ao Pai que, se possível, afaste dele esse cálice. A gente percebe toda essa situação, até que então ele é preso. Então acontece a primeira ilegalidade, ele é preso, traído por Judas, chegam então e levam ele, a primeira ilegalidade, a prisão de Jesus, sem que ele houvesse feito nada para ser preso. Jesus então é levado, e começa o martírio dele, ele é levado para o julgamento. Esse julgamento ele tem 2 partes. O julgamento de Jesus é dividido em 2 partes. No primeiro, ele está diante do Sinédrio. O Sinédrio é um conselho de juízes entre os judeus. Seria a instância máxima de julgamento do judiciário entre os judeus. E Jesus é levado diante desses homens, diante desse grupo. Já acontecem algumas ilegalidades aí também, porque o julgamento está sendo feito à noite. Existem vários detalhes técnicos, que já foi escrito muito sobre isso, a gente não vai entrar tanto nesses detalhes, porque a Bíblia não traz muito isso. Mas existem várias ilegalidades que aconteceram nesse julgamento de Jesus. Entre as principais, o fato de ter sido à noite, o que não poderia acontecer, o fato de ser um julgamento de pena capital, ou seja, eles estavam tentando matá-lo, esse julgamento deveria ser público, né, e um julgamento de pena de morte em tão pouco tempo, que também não era comum. Então nós temos algumas características aí de ilegalidade nesse julgamento. Mas isso aí a gente, só um detalhe para a gente poder compreender. Então, em um determinado momento, esse julgamento começa, então, começam a trazer testemunhas, essas testemunhas para falar, pra testemunhar contra Jesus, essa coisa toda, e num determinado momento acontece uma situação que vale a pena a gente ler o relato dos 3 evangelistas com relação a isso. Ele é perguntado a ele se ele é o Filho de Deus. Nós vamos ver os 3 evangelistas, o que eles dizem, Mateus, Marcos e Lucas, para a gente poder compreender o evento que vem depois. Então olha o que Mateus diz, está lá em Mateus 26, de 60 a 66. Estavam levando as testemunhas então, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2 que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que este lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Marcos traz um relato muito semelhante, está lá em Marcos 14, de 59 a 64, ele diz o seguinte: mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu.
O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos o julgaram digno de morte. E Lucas, para nós fecharmos os 3 evangelistas, Lucas diz o seguinte, 22, de 67 a 71. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todo: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou. Respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Por que a gente leu esses 3 relatos? Para a gente poder compreender o segundo evento. Porque a partir desse momento, acaba a primeira parte do julgamento de Jesus, que é feito no Sinédrio, que é feito pelos judeus. Os judeus queriam matá-lo, mas não podiam. A gente vai ver depois. Eles não tinham o poder para matá-lo, mas eles queriam matá-lo. Ele, então, a partir daí, ele começa uma série de torturas, ele é esbofeteado, ele é cuspido, e começam a bater nele e levam ele para Pilatos. Levam ele para Pilatos, onde começa a segunda etapa do julgamento de Jesus. A segunda etapa começa com Pilatos e a segunda etapa é então feita pelo governo local, pelo governo humano, pelo governo terreno, ali o representante de Roma, fazendo então o julgamento. Mas vamos entender o porquê dos 3 relatos lendo Lucas 23, 1 e 2. Olha o que Lucas diz. Então toda a Assembleia, é a continuação do que a gente acabou de ler no texto de Lucas anterior, então toda a Assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele o próprio o Cristo, um rei. Interessante que em nenhum momento... Por que a gente trouxe isso? Porque em nenhum momento, quando Jesus é inquirido, perguntado, quando fazem as perguntas, a gente leu nos 3 evangelistas, não dá a entender que Jesus está dizendo ali que ele é rei. É perguntado se ele era o Filho de Deus, e ele diz que sim. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho do Homem, ele responde. Então eu sou, sim. Então não tem como entender. Mas se você chega diante de Pilatos e fala assim, a gente quer matar ele porque ele está dizendo que é o Filho de Deus. Pilatos fala, não tem nada a ver com isso. Resolve o problema vocês. Inclusive Pilatos chega a falar isso em algum momento. A gente vai ver depois. Mas teriam que ter uma acusação contra o império, uma acusação de insurreição. E aí dizem, olha, ele está dizendo que é o Cristo, ele está dizendo que é um rei. E a gente pode até pensar o seguinte, a gente viu anteriormente, em algumas lições, que na cabeça do judeu, o Cristo seria um novo rei que viria trazer aquela eternidade ao trono de Davi, que foi prometido. A gente já estudou isso antes. Mas será que era isso que eles estavam pensando aqui? Será? Vamos ver. João esclarece uma coisa interessante. João 19,7, eles já mudam a conversa. Os judeus insistiram, aí eles falando com Pilatos, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ou seja, João já traz um dado adicional. João já mostra que depois que eles falaram, depois que eles trouxeram a questão de ser o Cristo e de se dizer rei, e Pilatos começa um interrogatório em cima disso, você é rei? Você é o rei dos judeus? A gente vê isso nos textos. A gente vê que eles falam, não, a questão real é a seguinte, ele declarou que ele era filho de Deus. E beleza. Só que Pilatos, ele sabia o real motivo daqueles homens terem levado Jesus ali. E Marcos nos diz isso. Marcos traz, Mateus também traz, mas nós vamos ler o texto de Marcos. Marcos, ele diz o real motivo, e Pilatos sabia qual era o real motivo. Olha o que tem em Marcos 15, 9 e 10. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes de sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então Jesus, ele não é entregue porque ele disse que era o filho de Deus, porque eles achavam que ele era o rei. Não. Ele é entregue porque eles tinham inveja dele. E o Pilatos tinha percebido isso. A inveja de quê? Daquilo que a gente falou antes, de ele estar caindo nas graças do povo estar ouvindo, dando valor às palavras dele, do povo estar vendo Jesus como um profeta. Eles estavam com inveja de Jesus. Pilatos consegue perceber isso. Então, não é uma questão de ser rei, de não ser rei, tanto é que o próprio texto diz que a gente vai ler, que Pilatos começa a querer livrar Jesus daquela situação. Ele começa a fazer isso. Eles tinham inveja da fama de Jesus por conta de tudo isso, mas isso chegava ao ponto mesmo deles
aqueles judeus, aqueles sacerdotes, líderes, fariseus, doutores da lei, mestres da lei, eles usarem argumentos impensáveis. Todos esses homens, por mais que eles tivessem um contato muito próximo com a autoridade romana, lógico, eles tinham os benefícios e tal, mas eles não aceitavam de bom grado. Eles não aceitavam de bom grado essa autoridade. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui, João 19, 12 a 15, a gente vai perceber, olha o que está descrito, João 19, 12 a 15. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus, mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então aqueles homens, eles estavam com uma inveja tão grande de Jesus, que coisas que seriam impensáveis, que eram eles dizerem que não, o único rei que a gente tem é César. César é o nosso rei, e se você não fizer nada contra ele, você é inimigo de César. Eles passaram a usar esse tipo de argumento para coagir Pilatos, para levar Pilatos a isso. A gente vê ainda em João 19,6 que Pilatos tenta sair, né? Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Quer dizer, Pilatos, ele foi sendo forçado, mas ele também ele teria o poder para livrar Jesus. A questão toda é essa. Tanto é que nesse texto que a gente acabou de ler, está dizendo ali, aqueles homens tinham inveja, ele já sabia disso, que o problema era inveja. Ele sabia que não tinha nada, eu não encontro base para acusá-lo. A gente vê os 4 evangelistas trazendo isso, que Pilatos por diversas vezes diz: eu não sei, eu vou condenar esse homem como? Não tem nada que vocês realmente trouxeram para mim que seja que eu possa condená-lo à cruz por conta disso. Mas mesmo assim Pilatos segue adiante. E por que Pilatos segue? Porque Pilatos não estava preocupado com um julgamento justo. Por mais que o texto diga que ele tentou livrar Jesus daqui, ele mandou espancar Jesus ao extremo. Ele trouxe Jesus moído diante daqueles homens para ver se aplacava a ira deles. Mas, no fim das contas, Pilatos, para agradar aqueles homens, porque poderia haver alguma insurreição e ele queria tranquilidade, mesmo sabendo que aquele homem não tinha acusação contra ele, mesmo sabendo que ele era inveja, mesmo assim, Pilatos resolve condená-lo. E termina ali a segunda parte do julgamento, e Jesus então está condenado à morte. Na primeira ele já tinha sido condenado à morte, mas aqueles homens judeus não poderiam matá-lo. Mas a gente vê que chega então diante da autoridade romana, essa autoridade omissa. Omissa. Foi isso que Pilatos fez. Foi omissão. Ele sabia que estava mandando o inocente para a morte, mas mesmo assim, para estar bem com o povo, ele resolve fazer aquilo. Então a gente continua a partir da segunda parte do julgamento. A gente vê em Mateus 27, de 22 a 31, que é um dos textos base da nossa lição. Mateus relata o seguinte: perguntou Pilatos, aí o final desse processo, o final desse julgamento de Jesus, primeira parte, segunda parte, a condenação. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo o resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Nós conhecemos a história, Pilatos coloca os dois, né, Jesus e Barrabás. Barrabás, um homem que estava preso por ser assassino e por ter realmente promovido uma rebelião contra Roma. O texto diz que ele fez uma insurreição, ele tentou se rebelar contra Roma e era assassino. Ele estava preso e a gente vê que Pilatos coloca os dois, imaginando, claro, que eles não queriam soltar um assassino, mesmo assim eles optam por crucificar Jesus. Então, continuando o texto. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador, Pilatos, levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor.
Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas e então o levaram para crucificá-lo. No momento em que Pilatos, então, lava as mãos, que é exatamente isso, daí que vem a expressão, inclusive, lavou as mãos, daí que vem, quando ele lava as mãos. Então, crucifica, eu vou estar em paz com vocês. Não tem culpa disso não, mas eu vou estar em paz com vocês. Jesus passa por mais uma série de humilhações, de torturas, espancamentos. Ele foi açoitado com um chicote que na ponta tinham ossos, pedaços de metal para onde bater, arrancar pedaços da carne. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi coroado com uma coroa de espinhos e o sangue se derramou na sua face. Ele foi escarnecido, ele foi cuspido. E depois disso começa o terceiro ato dessa história. O primeiro ato foi uma prisão ilegal. Uma prisão onde aquele que estava sendo preso não tinha cometido crime algum. O segundo ato foi um julgamento ilegal, um julgamento cheio de problemas. E o terceiro ato é uma pena ilegal. E essa é uma pena ilegal tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Por quê? Porque no mundo físico ele não tinha cometido nada para pagar aquela pena. Ele era inocente. E no mundo espiritual ele não tinha pecado algum para ser condenado à morte. E mesmo assim ele foi condenado à morte. Então Jesus, no terceiro ato dessa história, é colocado uma cruz. E ele começa então, ele vai carregando a cruz que não é dele. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Essa cruz não era dele. Essa cruz era minha e sua. Essa cruz não era dele, não. Mas ele foi carregando essa cruz. Ele começa carregando essa cruz. Mas depois, carregando a minha cruz, a sua cruz, mas ele está num momento de exaustão tão grande, depois de toda a tortura que ele sofreu. Ele está num momento de exaustão tão grande que ele não consegue carregar a cruz. Ele não consegue. Então pega um homem da multidão, Simão, de Cirene, que estava vindo do campo, e obriga o Simão a carregar a cruz. Simão então vai carregando porque ele não tinha condição nem de carregar a cruz, que era minha, que era sua. De tanto que ele já tinha sido, tanto que ele já tinha apanhado, tanto que ele já tinha sido cuspido, esbofeteado, açoitado. Ele então é levado para um lugar chamado Gólgota, Caveira, e ali ele foi então crucificado. Em silêncio, até mesmo quando os cravos rasgaram as mãos e os pés dele, ele manteve silêncio, para também que se cumprisse as escrituras e a profecia. Ele manteve o silêncio, ele ficou ali, porque ele tinha uma missão. Mesmo na cruz, já pendurado naquele madeiro, e maldito todo o que for pendurado no madeiro, mesmo na cruz ele continuou sendo escarnecido, ele foi pregado entre dois ladrões, ele foi condenado junto com os malfeitores. Mesmo assim, ele consegue ter forças para recusar uma bebida que iria diminuir a sua dor. Ele consegue ter forças para entregar a sua mãe aos cuidados de João, que estava ali aos pés da cruz. Ele tem um momento de desesperança, mas antes disso, antes do momento de desesperança, ele ainda tem força para perdoar aqueles que estavam ali, porque na visão deles não sabiam o que estavam fazendo. Realmente parece que não sabiam. Estavam crucificando o Senhor do universo. E ele diz: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele ainda tem um momento de desesperança. Mas no momento de desesperança, ele não blasfema. Ele grita o Salmo 22:1, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E na solidão daquele momento, porque aquele momento era dele, ele realmente se sentiu só, porque ele estava só. Aquele era o momento dele. Aquele era o momento da missão dele. Aquele era o momento máximo da história da humanidade. E naquele momento que era só dele, quando o desespero já tinha tomado conta, quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Depois disso, um daqueles homens que está ao lado dele começa a ter a única atitude que alguém pode ter diante da cruz de Jesus. Uma pessoa que olha para a cruz de Jesus, que olha de forma correta e sincera, a única atitude que ela pode ter foi a atitude que aquele ladrão na cruz teve.
primeira coisa que ele faz é dizer para o outro assim, olha, você está aqui, você tem motivo para estar aqui. Ele não tem motivo para estar aqui não. E aí ele vira para Jesus, então, como a gente vê lá em Lucas 23, 42, e ele diz, Senhor, ou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E como resposta, ele tem aquela frase, aquela promessa que só o consumador da nossa fé pode dar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois daquele momento, às 3 horas da tarde, ele então, como está lá em João 19:30, ele brada em alta voz, está consumado, e entrega o seu espírito, como está em Lucas 23, 46, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expira. E nesse momento, a pena que foi colocada sobre nós, lá por Adão, quando ele comete o pecado, que nós vimos lá no início, essa pena acabou de ser paga. Essa pena que nenhum de nós poderia pagar. Nesse exato momento ela foi paga. No momento em que ele expira, quando ele diz, está consumado, não há mais nada a ser feito. Acabou, está consumado, está resolvido. Naquele momento, acabou. A pena foi paga. O Deus que encarnou em Belém, que se trouxe para o convívio dos homens, ele entrega a sua vida em Jerusalém como prova de amor, generosidade, graça do Pai Celestial. A gente vê que Jesus, diante disso tudo, quando ele se entrega como sacrifício vivo e eficaz, único, ele se mostrou triunfante diante de toda essa situação. Ele não abriu a boca, ele estava cumprindo a sua missão, e apenas isso, ou apenas tudo isso, basicamente ele entrega e de forma triunfante, de forma nobre. A gente vê que aqueles homens o inquiriam, o perguntavam, e ele respondia apenas o que era necessário. Jesus não perdeu tempo com detalhes, minúcias, coisas que não levariam a nada, porque o foco dele era a salvação da humanidade. Era pagar uma pena que não era dele. E aí a gente se pergunta agora, mas qual o resultado do sacrifício de Jesus? A gente já falou sobre esse sacrifício, a gente já viu a dor que ele sentiu. Qual o resultado disso? Qual o resultado de Jesus ter se entregue de forma tão dolorosa? O que isso trouxe para nós? E aí a gente responde as 3 questões que apareceram lá no início. O primeiro problema do pecado foi trazer separação entre o homem e Deus. O sacrifício de Jesus trouxe aproximação entre o homem e Deus. O homem passa a ter acesso direto ao Pai, como a gente vê em Marcos 15:38, que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O que será que significa isso? Significa que já não existem mais intermediários entre o homem e Deus. O próprio Deus passa a ser o único. O homem passa a ter acesso diretamente a Deus. Aquilo que era separação, que tinha um véu que separava. Igual a música que a gente cantava antigamente, o véu que separava já não separa mais. Aquele véu acabou, não tem mais separação entre o homem e Deus a partir do sacrifício de Jesus. A segundo ponto, a inimizade que existia entre o homem e Deus já não existe mais. A gente vê o próprio Jesus falando em João 15, de 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Enquanto o pecado trouxe inimizade entre o homem e Deus, o sacrifício de Jesus trouxe amizade entre o homem e Deus. E o problema da morte foi completamente resolvido. Efésios 2, de 1 a 5, Paulo diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês serão salvos. Os 3 problemas do pecado, todos foram resolvidos. O que era separação passou a ser união. O que era inimizade passou a ser amizade. O que era morte passou a ser vida.
O sacrifício de Jesus não foi em vão. E a gente olha para esse sacrifício e a gente se pergunta o que é a cruz? O que significa a cruz? E a palavra nos diz, a cruz é o poder de Deus. A gente vê em 1 Coríntios 1, 23, 24, quando Paulo diz, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz de Cristo é o poder de Deus. A gente vê que em 1 Coríntios 1, 17, o que é a cruz? É a glória do Evangelho. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. A glória de Deus manifesta na cruz. O que é a cruz? A cruz é a nossa dívida paga. A gente vê em Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E por fim, o que é a cruz? A cruz é libertação garantida. Libertação garantida. Como está lá em Romanos 6, de 6 a 11. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É a libertação garantida, meus irmãos. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, quando a gente para analisar o sacrifício de Jesus, quando a gente para olhar o sacrifício de Jesus, quando a gente para refletir sobre o sacrifício de Jesus, coisa que a gente deveria fazer com bastante, muitas vezes, um espaço, um pequeno intervalo de tempo, deveríamos refletir muito sobre o sacrifício de Jesus. Porque quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o sacrifício e a gente olha para a nossa incapacidade, e muitas vezes a gente olha para as nossas falhas, a gente para e olha assim, gente, eu continuo falhando, mesmo Jesus tendo morrido por mim, eu continuo falhando, eu continuo pecando. Meus irmãos, isso tem que mostrar para nós que não existe maior prova de amor do que essa. Aquele que não merece a pena pagar a pena. E não é só isso, meus irmãos, nós vemos lá em Isaías 53, 10, um texto que para mim é muito forte. Isaías 53, 10, Isaías diz o seguinte, todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Meus irmãos, tudo isso que Jesus passou, Isaías diz que Deus se agradou nisso. Por que Deus se agradou nisso? Porque era a única forma do homem conseguir salvação, do homem conseguir remissão pelo seu pecado. Não existe prova de amor maior do que essa. E o próprio Jesus, continuando o texto de Isaías 53, o próprio Isaías diz que Jesus, quando olha o fruto do seu trabalho, ele mesmo se alegra. Meus irmãos, não existe prova de amor maior do que essa, a de dar a vida pelos seus irmãos. O sacrifício de Jesus, ele não foi nem nunca terá sido em vão. O ápice da história da humanidade, o evento maior e mais profundo da história da humanidade não pode ser tratado de forma leviana por nós cristãos. Nós temos que apresentar esse Cristo ao mundo. Nós muitas vezes estamos mostrando Cristo ressurreto e temos que fazê-lo sim, a ressurreição é uma esperança para nós, mas é assunto para a nossa lição, na próxima lição, a lição da semana que vem. A nossa próxima lição é sobre a ressurreição. Mas nós não podemos tratar de forma leviana, nós temos que pregar o Cristo crucificado, porque o Cristo crucificado trouxe salvação para nós e para a humanidade como um todo. Nós vamos ler na nossa lição, na nossa revista, para pensar e agir, para encerrarmos essa reflexão sobre o sacrifício de Jesus. O nosso autor, o pastor Vanderlei, diz o seguinte: o sacrifício de Jesus, a sua morte, retrato da graça, foi um presente divino. Nisto conhecereis o amor que Cristo deu sua vida por nós. Está lá em 1 João 3,16a. Esta é uma magnífica, notável e imensa prova de amor. O sofrimento de Jesus, conquanto doloroso, foi o espelho do amor incondicional do Pai.
transmitido pelo Filho, obediente ao propósito da eternidade e deixado no tempo à disposição de todo aquele que crê. Enquanto Satanás influenciava os homens para aparentemente fazerem o pior, Jesus fazia o melhor, operava a nossa redenção. E a maior prova de amor foi o justo sofrer pelos injustos, o santo pelos pecadores, para que a vida fosse abundante. Essa prova de amor triunfou sobre as mazelas e equívocos das pessoas, evidenciou nobreza ao passar pelo crivo da humilhação e teve o seu ápice em Cristo na cruz. Qual tem sido a nossa atitude diante disso? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pelo seu sacrifício, Jesus. Agradecemos porque o Senhor se entregou em nosso lugar. Nós somos gratos por isso, Pai. Traz à nossa mente sempre isso, Senhor, para que possamos ter uma vida ainda mais reta, ainda mais preocupada em agradá-lo em todo o tempo. Oh, Pai, obrigado pelo seu sacrifício, obrigado por tudo. Continua recebendo o nosso culto, a nossa adoração, pois só o Senhor é digno. Esteja conosco em todo o tempo. Obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus, o ato seguinte, a crucificação. Eu conto com você, meu irmão. Conto com você, minha irmã. Um grande abraço e até lá.